Com toda certeza, do período anterior à independência do Brasil, a moeda mais falsificada foi esse R$ 80 do período do Brasil, Reino Unido e Portugal. Isso aqui de 1821, né, simulando aí a letra monetária da Bahia. Não raro, como é o caso dessa aqui, aparecem recunhadas sobre moedas verdadeiras. Essa aqui era um R$ 40 do Brasil colonial que se transformou aí por meio da mão de um falsificador, um R$ 80 do Brasil, Reino Unido de Portugal. Então tem diversos vestígios aqui, dá para ver, né? As duas legendas, a coroa aparecendo da moeda base. Então a verdadeira que dobrou de valor ao se transformar numa falsa. Ou não vale nada por ser falsa. Enfim, tá aí, circularam e fazem parte da história. Temos aí um R$ 40 de 1821, feito na casa do Rio de Janeiro. Essa aqui foi feita para circular em São Tomé e Príncipe, então colônia portuguesa na África, né? Então aí uma colônia que fazia parte do grande império ultramarino português. Então moeda cunhada no Rio de Janeiro para circular na África. O tamanho desse disco aqui equivale a um R$ 20 do Brasil, né? Então aí demonstrando diferença entre força e peso dessas moedas para circular no Brasil. Aí um R$ 500 falso do período. Então é uma falsificação de uma moeda de prata, provavelmente feita ou em prata mais baixa ou algum outro material similar. Além de não bater o peso, outro ponto que nos leva a crer ser falsa é a própria efígie aqui da República. Né? Quem conhece moedas de prata do Brasil, já viu uma dessa verdadeira, logo vê que não é esse o desenho que deveria estar aí. Né? Então, bem diferente esse perfil aí. E interessante, então, que se trata de uma falsa cunhada e não fundida, né? Que fundição era o jeito mais comum de se fazer moedas falsas nesse período, né? Tirava o molde e injetava metal líquido. E esse aqui não, foi cunhado mesmo. Então, se torna mais interessante a peça. Aí o R$ 1.000 de 1913, falso do período. Uma falsificação que fica bem clara, né? Quando a gente vê aí a representação da República, né? Esse nariz aí tá bem errado em comparação com as moedas autênticas. É interessante ser uma falsa cunhada, né? Então, alguém abriu esse cunho e bateu a peça, não foi uma peça, uma falsificação com processo de fundição, né? Então, a pecinha acaba sendo mais interessante por isso. Tá aí o R$ 1.000. Essa aqui tem 10 gramas de prata, né, o equivalente aí ao R$ 1 do período. Esse aqui é de 1912, República dos Estados Unidos do Brasil. Assim é serrilhada. Assim é bem bacana. Aí um bonito R$ 1.000 de prata do Brasil republicano, né, ao centro brasão da República, o valor abaixo, ramo de café e fumo, assim como nas armas do Império, o lema da bandeira, né, ordem e progresso, lema positivista. Outro lado aí a gente vê que é a série das estrelas soltas, legenda República dos Estados Unidos do Brasil e a data 1913, com a representação da República ao centro. Então, a pecinha de prata aí, bem bacana e bem bonita. Especialmente bonita essa série, uma das que eu mais gosto aí do período republicano. Uma moeda bem bonita. Tá aí um grande e bonito R$ 2.000 da República. Como indica ali abaixo, 20 gramas de prata. Moeda grandona, então, o maior valor em prata que você podia ter do período republicano. República dos Estados Unidos do Brasil, essa aqui de 1907. Tem um desgastezinho ali no cabelo, né? Não dá pra ver as folhas. Mas enfim, uma peça bem legal, bem bonita, grandona, né? Toda a coleção tem que ter uma dessa aqui. Aí R$ 1.000 de prata, o brasão da República, ordem e progresso. Aqui do outro lado a representação da República, essa aqui da série Estrelas Ligadas, porque pode ver que entre as estrelinhas ali tem um tracinho ligando umas às outras. República dos Estados Unidos do Brasil, 1913. Então, pecinha de prata, por do serrilhado.
Essa é uma das relíquias da coleção, o boletim número 1 da Sociedade Numismática Paranaense. Esse aí, xodozinho da coleção, 1994, primeiro boletim da sociedade. Esse é um catálogo interessante, uma boa dica para quem gosta de cobre. Esse catálogo é do Vinícius, ele saiu em 1990, né, então dividido em vários volumes e metais diferentes. Né, então, pegando esse aqui que é cobre e bronze, o cobre é descrito de forma muito próxima ao do catálogo do Kurt Prober, ou seja, vem com toda a perolagem, toda a tulipagem e data entre pontos, esse tipo de informação. Então, assim, ele é bem mais fácil de conseguir e de encontrar no mercado do que o do Prober. Então é uma boa dica, assim, é sempre bom ter para minimamente conseguir catalogar o cobre, né, pelo Vinícius.